pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? E daí, estão animados para mais uma aula de matemática? Mas antes disso, 2 recados muito importantes para vocês. Primeiro recado, se você tem acesso ao Classroom, faz favor de fazer as 2 atividades e clicar concluído, tá? Por quê? Porque isso vai garantir a sua presença e a nota também se o teu professor estiver avaliando as atividades que estão lá no Classroom. E se você não tem acesso ao Classroom, você tem acesso, só está vendo as nossas aulas pela TV, não tem problema. Veja lá na tua escola qual é o dia que ela está aberta, vai lá, busca as atividades, faz em casa tudo certinho e devolve lá na escola, porque não adianta só pegar, tá? Tem que devolver, tá? E isso vai garantir a tua nota e a tua frequência, tá bom? E o que nós vamos estudar hoje, né? Então, na aula passada, a gente viu raiz ou solução da equação. A gente verificou, lembra? Os exercícios, a gente verificou se era ou não era solução. Vocês lembram quando é e quando não é solução? É solução quando o valor numérico, né, o número que eu coloco lá no valor do x, ele torna a igualdade verdadeira. Né? Lembra lá que a gente fez? A gente verificou 7, a gente verificou menos 6. Então, vários números lá que a gente fez, vários exercícios para vocês aprenderem bem essa parte de equação. Tá? E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre equações equivalentes. Ah, professora, mudou? Não, não mudou. O jeito de resolver a equação, usando os princípios, prevalecendo a igualdade, mantendo aquele equilíbrio ali na balança, né, que a gente usa o exemplo, continua. Equações equivalentes, o que são isso que nós vamos estudar hoje? Então, vem cá. Então, para começar, nós vamos fazer um exercício para relembrar a raiz, lá que eu comentei agora há pouco com vocês. Aí, vocês estão bons nesse assunto, vocês lembram, né? Faz pouquinho tempo. Vamos ver o primeiro exercício, item A. 5 é raiz da equação 4x menos 7 igual a x mais 8? O que você tem que fazer? Vamos relembrar? Está vendo que tem um x aqui? O x é meu termo desconhecido. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5. E nesse x aqui também é 5. Lembra? Quando tem a mesma letra, eles têm, numa equação, significa que eles têm o mesmo valor numérico. Né? B, 10 é a raiz da equação 7x mais 30 igual a 9x? Será? Como é que nós vamos fazer? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e resolver esse exercício e nós já voltamos. Tudo bem?
Conseguiram resolver? Fácil, né? Fizeram certinho os cálculos? Ó, importante, hein? Tá vendo lá que na letra A tinha 4x? Lembra que quando tem um número e uma incógnita letra, né? Aquele termo desconhecido, a gente, é multiplicação ali, tá? Então, é 4 vezes o x. Né? Então, isso é uma dica importante, tá? Porque nem sempre... Ó, aqui no enunciado, quando está o número e a letra, não apareceu o ponto, mas eu tenho que saber, né, que isso é uma multiplicação. Então, ó, substituir uma incógnita x pelo número 5. Só que eu faço isso nos dois lados da equação, os dois membros, né? Ó, tá vendo aqui a multiplicação? Era 4x, aqui é 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5, 20. Faço a mesma coisa do outro lado, ó, x é 5, tá? Coloquei o 5. Vamos fazer a conta? 20 menos 7, 13. Primeiro membro deu 13. Vamos ver o segundo? 5 mais 8 é 13. Deu igual, professora. Isso, então significa que é a raiz, ou seja, é verdadeiro. Significa que o 5 é a solução dessa equação. Tá? Então, qualquer outro número que eu colocar no lugar do x, não vai dar certo essa igualdade. Né? Não vou ter esse 13 igual a 13 que eu tive aqui. Tá bom? Vamos corrigir a letra B? 10 é a raiz da equação? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir o x por 10. 7 vezes 10, 30. Opa! A professora está errando aqui. 7 vezes 10, 70. Mais 30 dá 100. Né? Então, sempre... Ó, vou falar de novo. Quando tem o número acompanhado da incógnita, isso significa produto, multiplicação. Então, aqui deu 100. Vamos fazer do outro lado? 9x é 9 vezes 10, 90. 100 é igual a 90? Não, né? Isso aqui é falso. Então, o que eu vou concluir? Que o 10 não é raiz da equação. Ou seja, o 10 não torna essa igualdade verdadeira. Né? Qual que seria o outro valor para x que torna-se verdadeiro? Eu vou deixar até isso como curiosidade. Quem quiser, descobre aí o x. Tá? Quem será esse x que torna essa igualdade verdadeira? A gente já viu que 10 não é. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, continuando aqui, ó. Um número pode ser representado de diferentes modos. Vocês já pensaram isso? Que eu posso escrever um número de várias maneiras diferentes? Tá? Vamos ver, o exemplo, por exemplo, o número 9. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. 2 ao cubo, 8. Mais 1 é 9 também. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16, é 9 também. 18 dividido por 2, 9. 6 mais 3, 9. 10 menos 1, 9. Então, veja, ó, quantas maneiras diferentes que eu escrevi o número 9. Né? Então, dessa forma, que eu posso escrever o número 9 de várias maneiras, eu também posso fazer isso para equações. Eu posso ter formas diferentes de escrita de equações e todas elas têm a mesma solução, a mesma raiz. É claro que a forma mais simples de todas essas aqui é o 9. Então, o objetivo que a gente tem, um dos objetivos que a gente tem, quando está resolvendo uma equação, é encontrar a forma mais simples para resolvê-la. Por isso que a gente faz os princípios multiplicativo, o princípio aditivo, né? A gente vai trabalhando com os membros da equação, tá? Ó, fato semelhante ocorre com as equações. Vamos verificar isso? Ó, um exercício para vocês. 2. Verifique se é verdadeiras as afirmações. Eu tenho 3 afirmações aqui. A primeira diz assim: x mais 3 é igual a 10. Será que o 7 é raiz ou solução dessa equação aqui? Gente, essa está fácil, hein? X igual a 10 menos 3. Será que o 7, se eu colocar 7 aqui no lugar do x, vai ser a solução dessa equação? E essa aqui mais simples? Opa, essa aqui está bem fácil, hein? O que vocês acham? Eu vou dar um tempo para vocês responderem e aí a gente já volta.
Conseguiram fazer? Ah, foi muito fácil, né? Dá até para... Na realidade, é só fazer aqui a conta mentalmente, né? Porque são bem simples. Vem comigo aqui. Ó, x mais 3 igual a 10. Será que 7 é a solução? Sim, verdadeiro. Por quê? 7 mais 3 é 10. E aqui? Quanto que dá 10 menos 3? Dá 7. Então, o x é 7. 7 é igual a 7? Verdadeiro também. X igual a 7? 7 é igual a 7? Nossa, eu falei que essa estava muito fácil, hein? Posso que você pensar, será que eu fiz certo? Está fácil demais, né? Mas é legal, quando a gente entende a matemática, a gente vai vendo que fica cada vez mais fácil, né? Não mais difícil, mais fácil. Tá? Então, o que eu percebo aqui? Ó? Nas 3 equações que estão aqui, tá? Todas elas têm a mesma raiz ou solução. Quer dizer, o 7 dá certo aqui, fica 10 igual a 10. Aqui fica 7 igual a 7 e aqui fica 7 igual a 7. Quando acontece isso, tá, a gente diz que elas são equações equivalentes. É isso que eu estava falando. Esse é o tema da nossa aula, né? Porque apresenta a mesma raiz de solução. Então, é aquela história do 9. Lembra lá do 9 que tinha 3 ao quadrado, 10 menos 1? Então, são maneiras diferentes de escrever o 9. Aqui, então, o que são maneiras de escrever equações equivalentes? São quando elas têm a mesma resposta. Então, quando eu tenho várias equações e todas elas têm, em cada etapa, cada linha dessa equação, ela tem a mesma solução ou raiz, a gente diz que essas equações são equivalentes. E lembra dessa palavra equivalente? Vocês já viram isso lá chamado em princípio de equivalência. Lembra da aula lá do professor Emerson, né, da professora Fabíola, professora Anne? Então, ó, voltou agora de novo. Se veja que a matemática é uma sequência, né? Por isso que eu falo, quanto mais a gente vai estudando a matemática, mais fácil ela fica, tá bom? Então vem aqui comigo. Então lá, um exercício para vocês, exercício 3. Obtenha uma equação equivalente à equação x mais 3 igual a 8 e a escreva de modo mais simples. Então veja bem, eu fiz um desenho aqui da história. Quem é o meu x? É essa caixa aqui que eu não sei a massa dela. O que é esse 1 aqui? Ó, cada uma dessas caixinhas, ela pesa, né, entre aspas, né, tem massa de 1 quilograma. Então, essa caixa mais 3 caixinhas é igual a 8 caixinhas. Está vendo que estão em equilíbrio? Ó, veja aqui os pratos, eles estão equilibrados. Quando eles estão equilibrados, eu tenho a igualdade. Como que eu escrevo isso aqui bem simples, equivalente? Quer dizer, x mais 3 igual a 8. Qual é a outra maneira que eu vou escrever ela que vai estar certo? Ou seja, qual é a raiz dessa equação? Né? Quem é esse x aqui? Que faz com que esse valor mais 3 dê 8? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e resolverem e nós já voltamos.
aí, conseguiram resolver? Foi fácil? Eu acho que sim. Vem comigo aqui, vamos entender? Então, aqui, ó. Para tornar simples, vamos isolar o x no primeiro membro. Então, ó, quando eu isolo aqui, ó, x mais 3 igual a 8, o x me dá 5. Por que é 5? Ó, 5 mais 3, 8. Como é que eu faço? 8 menos 3 é 5. Tá? Então, aqui, ó, eu vou retirar 3 unidades daqui, né? Ó, aqui está o desenho bem facinho para vocês entenderem. Ó, x igual a 5. Então, o que eu fiz aqui, ó? Lembra lá do princípio aditivo que a gente retira a mesma quantidade dos dois membros? Então, eu fiz isso, ó. Eu tirei esses 3 aqui e tirei esses 3 aqui. O que sobrou? X, né? Porque eu tirei essas 3 caixinhas que pesavam 1 quilograma. Sobrou essa caixa X. Se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Manter o princípio da igualdade. Então, tira aqui, ó. Então, ficou 5. Então, x igual a 5 é a maneira mais simples. 5 mais 3 é 8. 5 é igual a 5. Né? Então, isso é equivalência. Então, quando você está trabalhando com a equação equivalente, você está deixando, você vai trabalhar com a equação para deixá-la o mais simples possível. O que significa isso? Normalmente é a incógnita, sozinha, isolada no primeiro membro, e o número, que é a resposta desse valor desconhecido. Tudo bem, gente? Então, tranquilo? Foi fácil? Então, isso é fração equivalente. Então, lembra do 9? 3 ao quadrado é mais difícil, vamos dizer assim, que o 9. O 9 é o mais simples. Qual que é o mais simples no x mais 3 igual a 8? X igual a 5, tá bom? Então, aqui, ó, mais um exercício para vocês. Exercício 4. Obtenha uma equação equivalente à equação 2x igual a 12. Ah, então eu entendi, professora. Então, se é 2x igual a 12, o modo mais simples vai ser x igual a alguma coisa. Isto mesmo. Tá? Então, como é que eu vou deixar? E a escreva de modo mais simples. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Para vocês pensarem e resolverem. E a gente já volta.
galerinha? Fácil? Difícil? Eu acho que agora vocês já entenderam, né? O caminho, o raciocínio. Então, começa, é aquilo que eu falei. Quanto mais a gente vai estudando, mais vai fazendo os exercícios, mais fáceis eles vão se tornando. Tá bom? Então, vamos lá corrigir? Então, aqui, ó. Para tornar mais simples, vamos isolar o x. Né? O que é esse isolar o x que está entre aspas? É deixá-lo sozinho no primeiro membro. Tá? Então, 2x igual a 12. Então, ó, então nós vamos tirar, né, metade, né? Porque, ó, como é 2x, então eu quero deixar 1x, então eu vou dividir por 2. Só que eu vou tirar metade aqui, né, metade de 2x, e vou tirar a metade daqui, que são 12 caixinhas. Então, fazendo isso, eu obtenho uma caixinha de massa x e 6 caixas, cada uma delas com massa 1 kg. Então, x igual a 6 é a forma mais simples do 2x igual a 12. Então, a gente diz que 2x igual a 12 e x igual a 6 são equivalentes. Por quê? Vamos testar? 6 aqui. 2 vezes 6, 12. 6 igual a 6. Então, elas são equivalentes, quer dizer, elas têm a mesma solução. Então, não importa em que etapa que eu estou da minha equação, eu parar a equação e substituir, souber a raiz e substituí-la, vai dar sempre certo, sempre verdadeira a igualdade. Então, isso que são equações equivalentes. Quando você tem, em qualquer ponto, a mesma raiz ou a mesma solução. E a gente trabalha com essa equação para deixar cada vez mais simples, até o ponto que fique só incógnita de um lado, x ou qualquer outra letra, e do outro lado fique só o número. Tá? Então, é isso que a gente sempre está buscando ao resolver uma equação. Tá bom? Então, lá, ó, exercício 5. Vamos lá ver a história aqui da Sônia. Sônia abriu uma conta de poupança com R$120. Tá? Até o símbolo do porquinho ali, né? Que é o símbolo de poupança. E alguns dias depois, precisou sacar X reais desse valor. Sabendo que, após o saque, o saldo da poupança é R$80. Então, veja bem, ela tinha 120, sacou uma quantidade e sobrou 80. Escreva uma equação que descreva essa situação. Não é para escrever a resposta, hein? Tem aluno que já está pensando, já sei a resposta. Não é a resposta. A pergunta não é quanto ela sacou. Eu quero uma equação. Lembra o que é a equação? Nós estamos estudando. Tem uma incógnita e um sinal de igual. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e transformarem a informação que está na nossa língua, né, para a linguagem da matemática, escrevendo a equação. Tudo bem? Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta com a resposta.
Fácil, né? Se vocês estão prestando atenção em todas as aulas, faz tempo que a gente está fazendo essa transposição, né? Da língua nossa, materna, né? Da escrita, para a linguagem simbólica da matemática. Então, vamos comigo aqui? Vamos traduzir o problema, então? Porque não deixa de ser uma tradução, né? Então, vamos lá, ó. Sônia abriu uma poupança com 120. Então, esse é o meu primeiro valor. Ela sacou. O que será que é sacar? Sacar, eu vou pôr dinheiro, eu vou tirar dinheiro. Eu vou tirar dinheiro. Sempre essa ideia de tirar, em matemática, a gente representa pelo sinal de menos, a subtração. Tá? Então, é uma das ideias da subtração é tirar. Então, eu vou tirar x. Aí, depois, fica 80. Então, é igual a 80. Então, como é que fica? 120 menos x igual a 80. Foi fácil, né? Então, veja bem, não era para descobrir o x aqui. Então, é uma coisa super importante. Leiam o problema. Leia uma vez, leia uma segunda vez, porque a pergunta é, escreva a equação. Se você calculou o valor de x, não tem problema. Mas o ideal, a resposta era só isso aqui, tá? Só a equação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos ver. Então, ó, isso que a gente fez. Mas por que a gente fez isso? Para dar uma relembrada. Agora sim, nós vamos descobrir quais são as equações equivalentes a essa equação desse probleminha da Sônia lá. 120, ela abriu a poupança. Fez um saque de x. Não sei ainda quem é x. Sobrou 80. Quer dizer, depois que ela tirou esse dinheiro, sobrou 80 reais lá. Tá bom? Vamos continuar? Para isso, nós vamos fazer o exercício 6. Vem aqui comigo. Ó, é um quiz, né? Tem alternativas. Quais das equações a seguir são equivalentes à equação que você escreveu no exercício anterior? Qual foi a equação que nós escrevemos? 120 menos x igual a 80. A historinha lá da Sônia, da poupança dela. Será que é a letra A? 240 menos 2x igual a 160? Ou será que é a B? 120 igual a 80 menos x? Ou é a letra C? X igual a 40? Ou são todas? Porque aqui está escrito quais. Então, vai ser mais de uma resposta possível. Acho que uma resposta, quem estava lá já pensando na resposta, já sabe que uma dessa é a equivalente, né? A equação equivalente. Mas e a outra? Ou as outras? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e resolver e eu já volto com a resposta.
galerinha? Conseguiram resolver? Fácil? Difícil? Vem aqui comigo no quadro e nós vamos fazer a letra A juntos para ver se é ou não é equivalente. Porque essa aqui, na minha opinião, é a que deu um pouquinho mais de dificuldade para vocês. Vem aqui. Então, aqui, ó. Então, essa é a equação da minha história, lá da Sônia, né? Então, da Sônia. Então, ó, 120 menos x, que é esse saque, ela sacou x, sobrou 80 lá na poupança lá da Sônia. Agora, observe a letra A. Observe aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ó, era 120, aqui está 240. Vocês estão conseguindo ver isso? Aqui era x, aqui é 2x. 80, aqui é 160. Agora, professora, que você falou, eu estou reparando. 120, 240 dobrou. 1x, 2x, dobrou também. 80 e 160 dobrou. Então, ó, se dobrou, lembra lá? Então, eu vou tirar esse 2 aqui e vou tirar esse 2 aqui, que a gente viu, né? Dobrou. Bom, se dobrou de 120 para 240, isso significa que 2 vezes 120 é 240. 2x vai ser x. Por que é x? Porque é o dobro, né? E 2 vezes quanto que dá 160? A gente está vendo aqui, é 80. Então, observe isso aqui que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó, 120. Isso aqui não é exatamente isso aqui. E observe aqui, ó. Esse 2, eu estou multiplicando em ambos os lados da igualdade. Quer dizer, não se altera. Então, essa equação aqui é equivalente. É a mesma equação que essa. Só que o que ela tem de diferente? Ela foi dobrada. Ela foi multiplicada por 2. Então, tenho 2 vezes esse lado e 2 vezes esse lado. Então, ela é equivalente. Então, a letra A já é uma resposta nossa. Então, a letra A, 240 menos 2x igual a 160, é equivalente a 120 menos x igual a 80. Tá vendo? Então, essa daqui é equivalente a essa. Tá? Então, eu tenho a mesma coisa. Então, lembra lá o que a gente viu nas aulas anteriores, que quando eu tenho o mesmo valor de um lado da igualdade, a mesma operação, e eu tenho a mesma coisa no outro membro da equação, então eu tenho 2 vezes, essa equação não se alterou. Então, ela é a mesma equação, então elas são equivalentes, elas vão ter a mesma solução. Então, a letra A é sim. Conseguiram perceber? Essa realmente, essa aí exigiu um pouquinho mais de visualização, de observação. Vamos continuar? Vamos ver aqui? Ó, observe que os membros foram multiplicados por 2, ó. Então, aquilo que a gente fez lá no quadro. Então, agora vamos ver a B. Opa, a B já foi diferente. Ó, essa aqui é a equação. Vamos tirar, tá vendo que essa equação foi tirada o x aqui do primeiro membro? Era 120 menos x, eu tirei o x. Então, como é que eu faço isso? Somo x de um lado, somo x do outro. Veja bem aqui, ó. 120 é igual a 80 mais x. Ficou diferente, né? Não deu isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tira x daqui, só sobra 120. Põe x aqui, fica 80 mais x. Aqui está escrito 120, 80 mais x. Só que aqui está escrito 80 menos x. Então, é diferente. Eu não consegui comprovar, eu provei fazendo o cálculo, que isto não é equivalente a isso. Tá? Eu fiz a mesma coisa, né? Ó, coloquei mais x aqui, mas ficou diferente. Pelo sinal da operação matemática. Aqui eu estou subtraindo, aqui estou adicionando. Tudo bem? Então, a letra B é não, não é equivalente. Vamos para a letra C? Será que x é igual a 40? O que vocês acham? Vamos ver aqui, ó. Será que o x é 40? 120 menos 40 é igual a 80. É sim. Então, ó, deu certo. Né? Ó, 40 é igual a x. Né? O x é igual a 40. Né? Então, aqui, ó. Então, a gente encontrou a solução ou a raiz. Então, aqui, ó, se eu fizer 120 menos 40, dá 80. E x é igual a 40.
Então, qual é a resposta do meu exercício, né, do quiz? Então, a letra A é equivalente e a letra C também é equivalente. Então, ou seja, se eu trocar o x por 40, aqui na letra A, ó, 2 vezes 40 é 80. 240 menos 80 é 160. Tá? Então, elas são iguais. 80 menos 40 não dá 120. Tá? Ela não é equivalente. E x é 40. Tá? Então, lembra lá que eu falei, se você tinha resolvido a equação, não tinha problema? Porque, ó, x igual a 40 é, sim, uma equação equivalente. Ela é, inclusive, a solução à raiz desse probleminha lá da Sônia. Então, a gente pode chegar à conclusão que a Sônia tirou R$40, porque 120 menos 40 dá R$80. Tudo bem? Foi fácil? Difícil? Mais ou menos? Né? Claro que é um pouco estranho, porque a gente... Nossa, quanta coisa a gente viu, né? E dobra, e é o dobro, e multiplica, e soma. Mas é o que nós estamos acostumados a fazer com matemática. Isso é muito legal, né? Então, aqui, ó. Então, o que nós vimos hoje na aula? Vamos retomar o que a gente viu na aula. Então, nós vimos equações equivalentes, que são essas equações escritas de formas diferentes, mas todas elas têm em comum a mesma solução. Tá? Então, isso, por exemplo, que nem a gente viu lá da história da Sônia. 120 menos x é igual a 80. X igual a 40. O 40 dá certo nas duas equações. Né? Então, tem esse equilíbrio, né? Essa equivalência. Né? E o que nós vamos estudar na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos continuar estudando equações. Nossa, professora, quanta aula sobre equações? Sim, gente, vai ter muita aula sobre isso, porque é aquilo que eu falei, um assunto novo que nós estamos vendo agora no 7º ano, mas um assunto que, bem trabalhado, vai ficar cada vez mais fácil, vocês vão dominar bastante, tá? Então, não esqueça lá de fazer atividade no Class 1, ou de buscar atividade na escola e fazer. Tirem as dúvidas com o professor, se vocês, na hora do Meet lá, é importante, ou manda recadinho no Class 1, quem tem acesso. Se cuidem, tá? E nos vemos na próxima aula. Até mais!